Você já deve ter ouvido a história de alguma pessoa que começou do nada e acabou ficando rica. Mas que passos essa pessoa seguiu? O que ela fez para conseguir alcançar esse nível financeiro? É isso que eu vou falar nesse vídeo. Opa, eu sou o Daniel. Seja bem-vindo ao Ação no Ponto Certo. Estudos indicam que somente 1% dos aposentados conseguem se aposentar e ter uma vida financeira tranquila. Ou seja, eles precisam de ajuda de parentes, ajuda do governo, para que eles consigam se sustentar, porque eles já não têm a mesma força de trabalho. Então, eles precisam de ajuda para que eles consigam pagar suas contas. E como eles já estão em uma idade mais avançada, sua saúde já não é tão forte como antes. Então, acabam ficando doentes mais facilmente e precisam bancar o custo dos remédios. E por que só 1% das pessoas que se aposentam conseguem manter seu nível financeiro? O mesmo nível que eles tinham antes de se aposentarem. Ou seja, quando ainda estavam trabalhando. Porque quando eles se aposentam, eles não têm mais aquela renda do trabalho. Eles começam a ganhar sua aposentadoria, mas muitas vezes é apenas um salário mínimo, o que não é nem de perto ou de longe próximo ao que eles ganhavam quando eles estavam em atividade. E por que isso acontece? O motivo é bem simples, mas a maioria não vai saber. Por quê? Porque a maioria ela está inserida naquele pensamento consumista. Em todo lugar você é motivado ao consumismo. No rádio, na televisão, nos jornais, você está sempre sendo manipulado para que você consuma. Então, quando você se torna adulto, você é obrigado a começar a trabalhar. Você começou a trabalhar, no seu subconsciente você é obrigado a ter um carro. Casou, você tem que ter uma casa. É assim que a sociedade fala que tem que ser. E por isso, quando a gente vai comprando esses bens, a gente vai assumindo dívidas que muitas vezes não é possível de pagar. Um carro você consegue pagar em 4, 5 anos financiado, tudo bem. Mas quando você entra na casa, o jogo já é diferente, porque o valor já é muito mais alto. E o financiamento de uma casa, muitas vezes é 20, 30 anos, você pagando todos os meses. Então é uma dívida que você assume por grande parte da sua vida. É 1/3 da sua vida, se você for pegar uma pessoa que vive 70 anos, por exemplo. Então, é um tempo considerável. E aí eu te pergunto, por quê? Que muitas pessoas escutam histórias de pessoas que começaram do zero e chegaram a construir riqueza. Ou seja, quando eles se aposentaram, eles tinham uma vida tranquila e não precisavam se preocupar em pagar remédio a qualquer custo que seja. E o motivo é, ele colocou o dinheiro dele em ativos. E ativo é o quê? Ativo é aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Existem aqueles que são ativos e aqueles que são passivos. A diferença é bem simples. O passivo tira dinheiro do seu bolso e o ativo coloca dinheiro no seu bolso. E a maioria das pessoas que tem essa mentalidade que é colocada durante a nossa vida dentro da nossa cabeça, que é a mentalidade do consumismo, não tem a mínima noção disso. Então ela passa a vida dela adquirindo passivos que vão, conforme os anos vão passando, tirando o dinheiro do bolso dela. Ou seja, cada vez ela vai empobrecendo e cada vez mais ela vai adquirindo novas dívidas. E nunca sobra dinheiro. Chega o final do mês, ela nunca tem dinheiro. E por isso que quando ela chega na sua idade de aposentar, ela não consegue manter o seu mesmo padrão de vida. E agora vamos entender como que funciona o passivo e como que funciona o ativo. O passivo, o exemplo mais simples que está na vida de todo mundo, é o carro. O carro, quando você compra, você não vai colocar somente o dinheiro do carro em si. Ele tem todos os custos que vão se acumulando conforme os anos vão passando. IPVA, você tem que pagar todo ano. A gasolina, o seguro você tem que pagar todos os anos. Se quebrar, você precisa pagar manutenção. E isso é uma coisa recorrente. Você pode fazer manutenção esse ano, mas no ano que vem você vai ter que fazer novamente, para que você tenha a certeza que seu carro está funcionando e está em condições de uso. Gasolina, primordial. Você não consegue usar o carro se ele não tiver seu combustível, aquilo que vai fazer com que ele se mova. Então, é um exemplo muito claro de um passivo, porque o tempo vai passando e ele vai tirando o dinheiro do seu bolso. Agora vamos usar o mesmo exemplo do carro, só que como um exemplo de ativo. A partir desse momento,
o carro não está mais tirando dinheiro do bolso e está colocando. Uber ou 99 são formas que as pessoas encontraram de trabalhar de uma forma desligada das empresas, né? Ela não é funcionária da empresa, então ela faz seu próprio horário. E aí o que acontece? Ela usa o carro para transportar pessoas e através desse transporte ela ganha um valor definido em cima disso. Então o carro começa a colocar dinheiro no seu bolso. E no final do mês que a pessoa trabalhou como Uber, ela consegue pagar todos os custos que eu acabei de falar e ainda sobra dinheiro para que ela pague todo o seu custo de vida, alimentação, moradia, entre outras coisas. Então, nesse exemplo, o carro passa a ser um ativo. Outro exemplo de passivo, casa. Por que a casa é um exemplo de passivo? Porque conforme os anos vão passando, você precisa fazer manutenção, precisa fazer uma pintura, uma coisa aqui, outra ali, que vai tirando dinheiro do seu bolso. Casa também pode ser usada como exemplo de ativo? Pode. Quando que a casa pode ser usada como exemplo de ativo? Quando você pega aquela casa, aluga e todo mês você ganha um aluguel em cima dessa casa. Ou seja, ela tem que ser uma outra casa que não uma que você mora. Porque aí você não consegue fazer, porque você tem que morar nela. E nesse vídeo eu vou te dar 2 exemplos de ativo que você pode ir trabalhando durante a sua vida, que vai fazer com que você chegue lá na frente e você tenha uma vida mais tranquila e não precise depender de ninguém para pagar o seu custo de vida. A sua moradia, a sua alimentação, suas roupas, nada disso. Tudo vai vir de você. E se você assistiu o vídeo até aqui, é sinal que você se interessou. Então eu tenho uma dica para você. Se você quer chegar lá na frente, na sua aposentadoria, ou até antes disso, com uma vida tranquila, com seus 40, 50 anos, e tenha uma tranquilidade financeira, e não precise depender de ninguém, e viva bem, de verdade, na descrição desse vídeo, eu vou estar deixando a Bíblia para 1 milhão. Mas o que é a Bíblia para 1 milhão? A Bíblia para 1 milhão é um e-book que tem todos os passos que você tem que seguir para construir uma carteira de ativos que irá trazer dinheiro para você conforme os meses forem passando, e assim você vai conseguir construir patrimônio. E além disso, ele vai te dar o caminho, ou seja, como que as pessoas que são ricas, as pessoas que têm dinheiro de verdade, pensam, como que elas pensam, o que elas fazem, qual que é o caminho que elas seguem, como que é a vida delas, como que elas conseguiram ter esse nível de riqueza acima da maioria das pessoas. O link está na descrição, não deixe de ver. E agora eu vou te falar 2 exemplos de ativos que podem fazer uma grande diferença na sua vida. O primeiro exemplo são as ações. Por que as ações são um exemplo de ativos? Porque as ações, quando você compra ela em um determinado valor, conforme o valor dela subir, você está ganhando dinheiro. E conforme os anos passarem, você vai ganhar dividendo, ou seja, uma participação do lucro em cima da quantidade de ações que você tem. Mas que birosca são ações? Eu te explico de uma forma bem simples. Imagina que uma empresa precisa de dinheiro para abrir uma nova filial. Então o que ela faz? Ela vai na B3, que é a Bolsa de Valores, e ela abre o seu capital, ou seja, a partir desse momento, pessoas comuns conseguem investir nessa empresa. Ou seja, colocam dinheiro lá e essa empresa vai pegar esse dinheiro e vai usar para abrir essa nova filial. E a partir desse momento, você se torna um investidor dessa empresa, ou seja, sócio. E a partir do momento que você é sócio, conforme a empresa crescer, você vai ganhar dinheiro junto com ela, através da valorização da ação e também da distribuição de dividendos. E o segundo exemplo de ativo que eu considero ser extremamente interessante para você construir durante sua vida e chegar lá na frente bem tranquilo, são os fundos imobiliários, mais conhecido como FIIs. Fundos imobiliários nada mais é do que um fundo focado em imóveis, em que da mesma forma que as ações, você consegue comprar uma parte. E a partir desse momento, você é um cotista desse fundo. E a partir do momento que você é um cotista, você começa a receber aluguel mensal ou semestral, depende de como depende de fundo para fundo. Você tem que ver certinho como que funciona cada um. Mas a partir desse momento você consegue ter uma renda também. Ou seja, você consegue todos os meses, dependendo de como o fundo paga, construir uma renda.
Então, você pega esse exemplo das ações, pega o exemplo dos fundos imobiliários, junta esse dinheiro e vai comprando mais ações, vai comprando mais fundo imobiliário, e conforme o tempo for passando, aquele dinheiro vai aumentar mais e mais, mais e mais. Você vai pegar o dinheiro do seu bolso, a renda que você tem, vai juntar com aquele rendimento que você está ganhando e vai comprando mais fundo, vai comprando mais ações, e assim você vai enriquecendo. Porém, a maioria das pessoas não segue esse passo a passo simples, muito simples. E por isso, eles ficam mais velhos, nos seus 40, os seus 50 anos, já com dificuldades financeiras, e quando se aposenta, só tem aquele auxílio do governo e muitas vezes precisa de ajuda dos seus familiares para conseguir sobreviver. Porque isso não é mais vida, é uma questão de sobrevivência. Ele não consegue viver bem. Era isso que eu tinha para falar para você nesse vídeo. Abraço e até o próximo.